Como superar essa crise? Como você, empreendedor, pode superar essa crise? Hoje nós vamos conversar a respeito de 6 questões essenciais para toda aquela pessoa que quer aproveitar esse tempo e sair muito mais forte do que está entrando nesse momento, ok? Marcos do Enriquecendo com Negócios. Vamos lá! Nós hoje vamos ver 6 aspectos. O primeiro aspecto é a primeira atitude que você tem que ter em mente. Na sequência nós vamos falar sobre o que a natureza nos ensina. Isso é essencial. Na sequência nós vamos falar a respeito da mente de um investidor. Porque é tão importante entender a mente do investidor, especialmente nesses tempos. Na sequência nós vamos falar sobre o fator essencial, onde você tem que ter toda a tua atenção. Também vamos ver quais são os exemplos que devem nos motivar neste tempo. E no final, aquela dica extra preciosa para a gente fechar. Então já vai curtindo, já vai se preparando para comentar aquilo que vai impactar mais você. E sem demoras, vamos ao primeiro ponto. E a primeira atitude é identificar quem vai tirar você da crise. Veja, você precisa muito mais do que saber quem causou a crise, por que está se passando toda essa situação, é saber quem vai tirar você. Alguns pensam que é o presidente da China, o presidente dos Estados Unidos ou qualquer outro, não importa. Você precisa identificar quem é que vai tirar você da crise. E se você é um empreendedor, você sabe, quem vai tirar você da crise é você mesmo. Temos sempre que olhar para o exemplo da natureza. Na natureza nós vemos claramente que aquele que sobrevive, ou aqueles que sobrevivem, não são os mais fortes, mas sim os que mais rapidamente se adaptam. Em situações de mudanças abruptas ou de crise, que é o que nós estamos vivendo, surgem muitas mudanças, muitas transformações. O que vai mudar, o quanto vai mudar, ninguém sabe, eu não sei, ninguém sabe. O ponto não é esse, o ponto é você estar preparado para a mudança, estar aceitando esse fato e estar desde já disposto a fazer o que é necessário. Agora vem uma questão fundamental. Para você se superar e sair da crise mais forte, você precisa entender a mente de um investidor. Entenda o seguinte, talvez você tenha muito dinheiro, talvez você não tenha tanto dinheiro. Se você tem dinheiro, você tem que entender como que os investidores agem. Mas se você não tem dinheiro, como a maioria nesse momento pode estar tendo essa situação, você precisa compreender como o investidor pensa. Por que isso é tão necessário? Porque você, para fazer o teu negócio crescer, para fazer algum negócio surgir, você vai precisar de dinheiro. E se você entender como que é a cabeça dele, vai ser muito mais fácil. Então eu quero explicar uma coisa. Existem vários tipos de investidores. Existem investidores que estão dispostos a correr muito risco, outros que estão dispostos a correr quase risco algum. E tudo isso é fundamental porque isso vai impactar a forma como você vai conseguir o dinheiro necessário para criar novas situações, novos negócios, novas oportunidades serem desenvolvidas. Em momentos de crise surgem muitas situações novas, muitas oportunidades na verdade. Mas nós sabemos que o investidor sempre, independente do quanto ele se dispõe a correr risco, ele sempre vai preferir que haja menos risco com maior retorno. E o que mais vai fazer ele perceber que o risco é menor é ele confiar que você entende o que você está propondo. Por isso, se você tem uma ideia, você tem que desenvolvê-la bem. Preparar um plano de negócio confiável, preparar uma documentação aceitável para que você possa passar a confiança. Quanto mais confiança, menos risco percebido pelo investidor. E, acima de tudo, ele vai olhar muito mais para você, o quanto você confia no plano, do que em qualquer outra coisa. Qual é o fator essencial? O fator essencial é o seu tempo. O tempo é algo que não volta atrás. O tempo ele é impossível de ser comprado. Então você precisa aproveitar o máximo do teu tempo. Lógico, alguém pode ter pensado, quando se fala em não poder comprar o tempo, claro que eu posso pedir para outras pessoas fazerem coisas para mim. Ok, mas o seu tempo é muito precioso. Então você precisa saber onde que você está colocando a tua cabeça, a tua mente. Se você se ocupar de ficar pensando na crise, nos problemas, você vai estar jogando o teu precioso tempo fora. O que nós precisamos nesse momento é pensar nas oportunidades. Toda crise traz muitas oportunidades, muitas demandas. E isso não é uma forma mesquinha. Bem ao contrário, você identificar as reais oportunidades significa que você está identificando as reais necessidades desse momento. Quanto mais você observar as necessidades, mais estar atento a isso, mais você vai enxergar oportunidades e estará pronto a desenvolver ótimas ideias. O importante é o seguinte, você ter isso bem claro. Você precisa pôr essa sua poderosa mente
para funcionar. E a questão final é o exemplo. Você não pode esquecer que houve pessoas ao longo da história que passaram por crises muito maiores em muitas dimensões do que nós estamos passando hoje. Já houve outras pandemias, já houve crises incríveis que deixaram a Terra como um campo arrasado, e mesmo assim houve muitas pessoas que, em meio a toda essa situação desfavorável, conseguiram crescer, se desenvolver. Mas você tem que entender que elas não cresceram porque ficaram com a cabeça abaixada, chorando a crise. Elas ficaram com a cabeça erguida, pensando nas oportunidades e avançando com coragem. Então você tem que olhar para os exemplos daqueles que nas crises anteriores conseguiram se levantar. Você sabe que uma das maiores redes de mercados americanas, a Publix, por exemplo, ela surgiu em meio à recessão de 1929. E assim muitos outros negócios se desenvolveram ao longo de períodos de guerra e por aí vai. Então você não deve olhar essa situação momentânea como um fim, mas sim como um começo. Chegamos agora ao sexto ponto. Bom, antes de falar do sexto ponto, eu quero dizer para você, curta aí, compartilhe, lembre de comentar aquilo que mais está fazendo sentido para você. Eu tenho muito interesse em saber isso, ok? Bom, o sexto ponto ele é uma decorrência quase que óbvia de tudo aquilo que a gente viu até aqui. É a tua ação. Não basta ser apenas uma vontade, não basta apenas você pesquisar, você tem que pôr a coisa para acontecer. Você precisa se movimentar. Sem ação não haverá solução. Então você age e colhe o resultado que você quer, ok? Eu conto com você para ser um daqueles que vai superar essa crise e vai poder contar para as futuras gerações o quanto valeu a pena ter atitudes corretas. Um grande abraço.